Seja muito bem-vinda ao MeCast, o podcast que tem por objetivo trazer mais prosperidade e leveza, fazendo com que você tenha total clareza em todas as decisões da sua vida. Sabe aqueles dias assim que são realmente especiais na vida da gente? E eu vou falar hoje aqui do jogo interno, Inner Game, que é tudo que importa da gente conseguir, para que a gente consiga vencer os obstáculos que a gente tem na vida, para que a gente consiga superar, a gente precisa, na verdade, vencer esse jogo interno. Bom, gente, o Timothy Gallwey, ele é americano e ele começou com um trabalho treinando tenistas, jogo de tênis, né, em Harvard. E aí ele começou a perceber que ele começou a observar o que fazia com que pessoas perdiam o jogo e pessoas que continuavam no jogo, insistindo, persistentes e continuavam ganhando o jogo. O que acontece é o seguinte, olha só que interessante. Ele começou, lá da cadeira dele, do banco dele, começar a observar os atletas que começavam a vencer o jogo, que estavam com grande facilidade de vencer o jogo. Começou a observar. E começou a observar pessoas que estavam perdendo esse jogo. E ele começou a observar isso, deixou passar um tempo, e depois ele foi, obviamente, conversar com essas pessoas e perceber, entrevistá-las, perceber o que acontecia, que naquele momento ali, algumas pessoas venciam o jogo e em outros momentos elas não conseguiam vencer o jogo. As pessoas que mais erravam a bola, tá? Estamos falando de jogo de tênis. As pessoas que mais erravam a bola eram as pessoas que disparavam, as pessoas que estavam lá jogando, elas disparavam um diálogo interno muito grande, um diálogo interno muito profundo. Tipo, o quê? Eu não vou conseguir, eu não treinei o suficiente, minha perna está doendo, eu não sei se eu vou conseguir dar conta, hoje eu estou muito cansada. Percebe que esses diálogos internos, e ele começou a separar Self 1, Self 2, Self 1, Self 2. E começou a fazer essas distinções, começou a observar que existia partes minhas que queriam determinadas coisas diferentes e outras partes minhas que queriam coisas diferentes. E, na verdade, isso foi levado para o mundo do coaching, e isso também se estuda dentro da programação neurolinguística, as nossas partes. Parte minha deseja alguma coisa, outra parte deseja algo diferente. Eu vivi isso agora, nesse momento, neste exato momento. Eu cheguei em casa super cansada. Levei o Pedro, meu filho, para me ajudar, dei palestra, passei o dia com atendimentos, preparando material, reunião, enfim. Foi realmente um dia muito intenso para mim. Cheguei em casa, passei ainda no supermercado, comi correndo, tudo porque tenho live. E aí eu tive uma dor no estômago muito forte agora há pouco. E naquele momento, e aí o meu filho olhou para mim e o Pedro disse assim: mãe, não faz live hoje. Puxa, tu tá cansada, olha como foi o teu dia. Tu palestrou 1h30, tu ficou de reunião depois, a gente foi no supermercado, tu tá cansada, não faz live. E naquele momento, sabe quando eu ouvi ele, e naquele momento, o que eu ouvi da minha voz interna, assim, puxa vida, é verdade. Eu tô cansada, amanhã é a 15ª live. E aí eu fiquei pensando assim, pois é, filho, eu tô cansada realmente, eu preciso descansar um pouco. E aí, imediatamente veio a outra voz, o outro selfie aqui e disse assim, mas eu quero muito, porque eu sei quem é que vai estar nessa live. O que eu quero dizer, eu vou dar um exemplo, eu vou trazer um caso aqui, gente, de uma... e o que eu quero falar pra vocês, assim, é do quanto da pele pra dentro a gente muda o jogo. O jogo é interno, sempre. E eu naquele momento ali, eu disse, filho, eu vou ficar bem. Falei com a Rosângela me mandou um áudio super bacana, e aí o Pedro me trouxe uma água aqui, mãe, qualquer coisa a água tá aqui, então é muito legal, sabe? E aí vem toda aquela energia, vem toda aquela coisa boa de estar energizado. E olha só, presta atenção nesse caso aqui, que tem exatamente o jogo interno que eu tô falando, é exatamente isso, esse olhar que eu tô propondo aqui pra vocês. O que acontece?
ela tinha todas as características, habilidade, ela tinha conhecimento, ela liderava a equipe, ela sabia se comunicar com as pessoas, ela era gentil, ela era prestativa, ela auxiliava, inclusive, outras pessoas ali a desempenharem o seu trabalho da melhor forma. É a mais absoluta, é o mais absoluto conceito, é a mais absoluta definição de liderança. É alguém que realmente está ali, pronto para ajudar, pronto para atender, para treinar, para ter um olhar de ajuda e prestatividade em relação àquelas pessoas que estavam ali. E naquele momento eu não tinha ninguém que fosse realmente a pessoa encarregada ou o supervisor ou a supervisora daquela equipe. E o que acabou acontecendo? Eu fui observando isso, nada melhor, nada mais justo, inclusive, que aquela pessoa assumisse a coordenação daquele setor. E aí o que aconteceu? Quando eu chamei ela para conversar, a resposta dela foi a seguinte: Milene, eu não me vejo capaz de assumir a coordenação desse setor. E aí eu pergunto para você, o que falta para essa pessoa? O que faltava naquele momento para aquela pessoa? Habilidade técnica, conhecimento técnico ou inteligência emocional? Para lidar com um desafio novo que estava diante dela. Esses dias eu fiz uma postagem sobre a síndrome da impostora, que muitas vezes a gente se sente uma fraude diante de um novo olhar, diante de um desafio que possa ocorrer. E muitas vezes a gente nega isso, a gente foge disso, porque a gente acredita que daqui a pouco não vai dar conta, porque a gente acredita que não vai conseguir superar isso, e isso é muito ruim. Isso é extremamente limitante para a pessoa. Naquele momento, o que faltava para ela era exatamente tomar consciência da capacidade que ela tem de liderar, porque ela não sabia, ela não se enxergava capaz. E aí eu quero falar de 3 crenças absolutamente determinantes para os nossos resultados. Crença de possibilidade. Se é possível no mundo, tem um pressuposto da programação neurolinguística que eu já falei várias vezes aqui, que é o seguinte: se existe no mundo, é possível para você também. Se tem alguém que faz, se tem alguém que conseguiu, você também pode fazer. Mas é o jogo interno que a gente precisa vencer. Não é o jogo externo, não é o jogo externo, não é o jogo aqui fora. O jogo aqui fora é igual para todo mundo. O que vai determinar é o teu jogo da pele para dentro, é o teu diálogo interno. A qualidade dos teus pensamentos, a qualidade do teu diálogo interno vão determinar os teus resultados. Em relação a dinheiro, em relacionamento é a mesma coisa, vida familiar é a mesma coisa. Se você se vê menor que os outros, se você se vê incapaz, se você não se vê com capacidade de conquistar alguma coisa, você acha que não é pra você, você tá se limitando de uma forma absurda. E agora passou uma Harley aqui, pelo barulho dava pra gente ouvir, e eu me lembro quando eu quis comprar a minha, e quando aquele cara olhou pra mim, pro meu tamanho de 1,63 m e disse assim: o quê? Você vai querer pilotar uma Harley? Qual modelo? Uma Heritage. Não, nem pensar. Tu não vai dar conta da Heritage. E hoje eu piloto a Heritage exatamente como eu quis. Exatamente do jeito que eu sonhei. Se existe no mundo, existe pra você. A primeira coisa que eu fui fazer quando eu cheguei em casa, eu lembro muito bem, fui pesquisar no YouTube e no Google qual era a estatura, porque daqui a pouco era uma questão técnica, né? A gente não pode muitas vezes querer insistir em algo que a gente jamais vai ter condições. Por exemplo, eu nunca conseguiria ser uma jogadora de basquete porque eu não tenho altura para isso. Eu jamais conseguiria ser piloto de avião, por exemplo, porque eu tenho uma deficiência no olho direito. E para que alguém seja piloto de avião, precisa ter 100% da capacidade de visão dos 2 olhos. Isso não é uma capacidade que eu tenho. Então, tem coisas que não é uma questão assim de eu quero, eu faço, simples assim. A gente precisa observar as nossas questões, as nossas limitações físicas, muitas vezes. E aí, eu lembro muito bem que pessoas abaixo de 1,62 m teriam dificuldade, e eu tenho 1,63 m, e eu disse, meu Deus, por 1 centímetro. Mas assim, é o prazer de olhar para aquilo que a gente está tendo, de olhar para a limitação que a gente está enfrentando e dizer assim, cara, eu posso também fazer, porque se existe no mundo, eu também posso. Então, são habilidades que eu ainda não sei,
habilidades que eu ainda não desenvolvi e que eu posso, e que em algum momento eu posso aprender com alguém, eu posso buscar um mentor, eu posso comprar um curso online, eu posso comprar um desafio de autoconfiança para me sentir mais autoconfiante. E foi isso que aconteceu no caso daquela minha funcionária na época. Porque ela tinha todas as credenciais para ser realmente a profissional que realmente eu estava precisando ali que ela fosse. E ela já estava sendo. Percebe? Ela já estava sendo a profissional que naquele momento a gráfica precisava. Só que ela não se via merecedora. Ela não se via capaz. E não era nem por capacidade, era por merecimento. Era aquela coisa assim, mas, pô, euzinha, sabe? Aquele... que em 2018 eu tive, quando eu subi no palco e vi aquelas mais de 500 pessoas lá dentro do Novotel, dizendo, meu Deus do céu, todas essas pessoas aqui vieram pra cá pra me assistir, porque eu, de alguma forma, tenho alguma coisa pra dizer. Mas a gente só consegue acreditar, muitas vezes, parece que quando o mundo lá fora valida a gente. Quando o mundo lá fora diz assim, ok, Milene, agora você tá pronta. Claro que a gente precisa dessa validação, dessa chancela para nos mostrar no caminho. E isso é muito gratificante. E é muito bom quando a gente consegue se conectar com isso. Com as nossas crenças fortalecedoras, com aquilo que a gente acredita que seja o melhor para nós. E a gente precisa cada vez mais buscar essa força interna. Sabe? De olhar assim, ok, o que eu posso fazer para me fortalecer? Eu tenho uma crença a respeito do propósito, que é quando a gente se transforma, a gente busca ser um ser humano melhor, a gente se desenvolve para ser alguém melhor na jornada. E aí sim, tudo vale a pena. Porque ficar sendo alguém para o outro, não, mas é a gente ser alguém melhor para a gente mesmo todos os dias. Para que a gente realmente esteja presente. E eu acho que estar presente, só o fato de estarmos presentes o tempo todo, o maior tempo possível, é a grande dádiva da vida. É o que realmente a gente consegue... O Robert Dilts, que é o diretor da Universidade da PNL na Califórnia, ele tem a seguinte frase, ele disse, o maior presente que você pode dar para alguém é a sua presença. Gente, isso é de uma força, é de um impacto. Porque muitas vezes, o que é mais caro hoje em dia é o nosso tempo. É o tempo que a gente dispõe. É por isso que eu honro o tempo de vocês. É por isso que eu honro cada minuto, cada segundo das pessoas que buscam fazer o meu curso, ou que buscam assistir uma palestra, ou que buscam assistir uma live. Que é, para de contar a historinha, vamos direto ao ponto. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com as suas amigas e ative as notificações para receber o próximo episódio. Até o próximo!